Sebastião Parreira, o Agro Tem Voz. Olha onde a gente está aqui hoje. Live, Academia de Tiro. Isso aí. Com o Thiago. Prazer, Thiago. Muito obrigado por receber o Agro Tem Voz. Para contar para nós como o produtor, a produtora rural vai fazer a sua defesa lá no campo, o que ele tem que fazer, o passo a passo. Nós precisamos levar informação, mas a informação tem que chegar no produtor rural com qualidade. Né? Porque hoje todo mundo conta uma história, tirar CAC é assim, ou comprar uma arma é assim. Não, mas nós temos que levar coisa séria. Temos que chegar aí na academia, quem faz isso, quem faz esse trabalho. Por isso que eu conversei com o Diego e falei assim, Diego, nós temos que levar alguém que conhece a legislação, que tem uma academia de tiro, que sabe muito bem como que é essa vivência, esse processo, para o produtor rural ter acesso. Muitas vezes o produtor rural ele tem acesso errado, e aí vai ter uma dor de cabeça em vez de uma solução. Então nós começamos o Agro Tem Voz, agradecendo você por nos receber aqui na live, Academia do Tiro, e contar para o produtor como que ele faz o dia a dia, qual que é o manejo, qual é o processo para ele ter uma arma de fogo lá na sua propriedade rural. Maravilha, eu agradeço a oportunidade, né? Muito importante esse espaço para nós levarmos essa informação, ainda é um assunto restrito, né? Sim. Digamos assim. E arma de fogo hoje deixou, há muito tempo, na verdade, deixou de ser uma peça de desejo, deixou de ser uma peça de desejo e passou a ser uma necessidade, principalmente no campo. Hoje nós temos a Polícia Militar com as atividades dos batalhões rurais, né, que desempenham um excelente trabalho, mas infelizmente o tempo de resposta ainda é um pouco longo, independente de onde a viatura estiver, ela vai demorar a chegar na propriedade, e é muito importante que o produtor tenha uma ferramenta para se defender, e sem falarmos também na parte da caça, né, que nós temos hoje aí, o javali destruindo, depredando aí várias lavouras, então é importante ter o equipamento de forma legalizada, como você falou, para estar dentro da margem da lei. Hoje nós estávamos conversando com um produtor rural e ele falou de um grande prejuízo que ele teve na roça de milho por conta do javali. Então, o produtor rural ele tem que defender a sua plantação, mas ele tem que fazer isso de uma forma legal, para ele não ter dor de cabeça. Até mesmo para ele abater um animal, ele tem que estar de acordo com a lei. Quando a gente fala de compliance, eu conversei com a doutora Patrícia semana passada, ela falou do compliance, é estar de acordo com a lei. E aqui você vai estar de acordo com a lei, aqui no Agro Tem Voz, nós vamos mostrar para você como adquirir uma arma, o que fazer. E a primeira pergunta que eu faço, qual é a arma ideal para a roça? Como eu compro uma arma? Conta para nós, Thiago. Então, nós primeiro precisamos começar do início, né, para nós entendermos aí esse contexto. Hoje no Brasil nós temos dois órgãos que vai regulamentar a aquisição de arma de fogo. Lembrando que qualquer um dos dois, a idade mínima é 25 anos. Então, para adquirir uma arma de fogo no Brasil hoje, precisa ter no mínimo 25 anos. Passar por um laudo psicológico, que vai atestar que você tem capacidades psicológicas para manusear esse equipamento, e também passar por uma avaliação de tiro, que vai atestar que você tem condições de manusear e efetuar disparos com segurança utilizando esse equipamento. Então nós temos hoje a Polícia Federal, através do SINARME, que vai regulamentar esses equipamentos para defesa, e aí nós estamos falando da posse. A posse, ela está condicionada ao perímetro da propriedade. Então, por exemplo, Sebastião, se você tem a sua propriedade rural, você quer se defender dentro dela, você pode dar entrada nessa documentação. Aqui na live nós cuidamos de todo esse processo. Fazemos também essa parte de laudo psicológico, laudo de tiro com pessoas credenciadas. Nós temos aí os melhores instrutores credenciados aqui conosco. Então nós organizamos toda essa documentação. Você dentro da sua propriedade, você pode inclusive ficar com a sua arma na cintura, pronta para uso 24 horas. Posse. A finalidade desse equipamento é defender a sua propriedade. Porém, ela só vale dentro do perímetro. Se você atravessar a cerca para o outro lado, se você atravessar a rua que seja para o outro lado, você está em desacordo com a legislação. Mas uma observação, mas eu tenho que ter essa posse deferida pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal, nós estamos falando da posse condicionada da Polícia Federal. Produtor rural, você tem que passar por um laudo psicotécnico, ter mais de 25 anos, e aí você vai ter a posse, e dentro da sua propriedade você pode fazer a defesa. Isso. Nós aqui, como eu te falei, nós cuidamos de toda a documentação, juntamos, né, e protocolamos junto à Polícia Federal. A Polícia Federal vai analisar esses documentos e vai deferir uma autorização de compra. E aí o produtor, o interessado, pode adquirir seu equipamento. Nós temos aqui alguns modelos, né, que nós trouxemos para simplificar para quem está em casa assistindo. Nós temos aqui a espingarda
calibre 12, que é um excelente equipamento, né, um dos excelentes equipamentos para a propriedade rural, porque nós temos uma diversidade de munições que pode ser utilizado, desde um chumbo mais aberto, mais espalhado, até chumbo direcionado, balote, por exemplo. É um equipamento também muito utilizado na caça, principalmente do javali, apesar de não ser o indicado para a caça. Esse equipamento pode ser utilizado, mas nós indicamos que ele seja utilizado principalmente para defesa. E nós trouxemos aqui também uma carabina. Hoje, pela Polícia Federal, pode ser adquirido o calibre 12, é um calibre permitido, é uma arma semiautomática de repetição permitida. E nós temos a carabina, nesse modelo, nós temos o calibre 38, que é um calibre permitido também para a propriedade. Aqui nós estamos falando de mais precisão, né, na hora do disparo, e aí sim, nós indicaríamos talvez para a caça um equipamento desse, porque ele entrega uma precisão melhor do que a Gauss 12. A Gauss 12 vai entregar uma energia muito forte, dependendo da munição que for utilizada, mas a carabina vai entregar uma energia bacana também e vai conseguir uma acertabilidade maior. Nós temos aqui também um revólver, nesse caso esse revólver é calibre 357, mas nós temos ele no calibre 38, e uma pistola calibre 380. Todos esses calibres que eu citei, calibre 12, 38 e pistola e a Gauss 12, eu já falei, né, porque os dois é 38, isso mesmo, pode ser adquirido pela posse, para a propriedade rural. Então o produtor que quiser ter armas na posse, primeiro passo é vir até nós, para nós juntarmos a documentação e depois da autorização deferida, fazer a aquisição do equipamento. A Polícia Federal vai legislar em relação à posse e ao porte de arma de fogo. Sim. Qual que é a diferença? A posse, como eu disse, está condicionada a um perímetro, e o porte é utilizar esse equipamento fora do perímetro. Mas sempre que nós dissermos sobre a Polícia Federal, nós estamos falando de atividades relacionadas à defesa pessoal e à proteção do patrimônio. A autodefesa. A defesa. Então, se você quiser ter na sua propriedade um equipamento desse, você estará apto a se defender caso ocorra uma invasão. Você poderá utilizar seus equipamentos e talvez, né, dependendo da situação, você melhor do que eu para dizer isso, poderia responder na legítima defesa, sim, estando aí livre de qualquer prejuízo maior, digamos assim. Então a Polícia Federal vai legislar nesse sentido. Outro órgão que nós temos é o Exército Brasileiro. E aí nós estamos falando do SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. O SIGMA ele vai tratar de equipamentos registrados na categoria dos CACs. Sim. Os CACs é os caçadores, atiradores e colecionadores. Caçadores, atiradores e colecionadores. Isso. Para quem está em casa entender melhor, o CAC é as atividades apostiladas a um CR. Essa fala às vezes fica um pouco confusa, mas é só nós lembrarmos da CNH. Sim. A carteira de habilitação ela te dá o direito de dirigir, mas dentro dela tem as categorias, que seriam A, B, C, seria moto, carro, sim, caminhão, enfim. Nós temos o CR, né, que é o documento que vai te tornar um caçador, um atirador ou um colecionador. Sim. Essas atividades vão vir descritas dentro do CR. E você pode escolher, por exemplo, você pode ser somente um caçador, você pode ser caçador e atirador, ou você pode ser caçador, atirador e colecionador. O que vai diferenciar? As armas apostiladas no seu acervo de tiro desportivo, que é do atirador, você não pode realizar atividade de caça com ela, sim, porque a finalidade dela é tiro desportivo. As armas adquiridas no acervo de caça, você não pode realizar provas nem competições de tiro com ela também, porque a finalidade dela é caça. E as armas de coleção, elas não podem ser utilizadas nem para caça e nem para o tiro desportivo. Elas devem estar guardadas no cofre apenas para realização de demonstração dentro do local autorizado pelo Exército. Por isso que toda vez que tem um CAC, a pessoa tem um CAC, tem um cofre na casa dela? Isso, é obrigatório ter o cofre para que terceiros não tenham acesso a esse equipamento. No caso do Exército Brasileiro, ele regulamenta que o cofre precisa ser um cofre que comporte também as armas longas, né? Sim. Então nós estamos falando de cofres aí na medida em média de 1,30 m. Já a Polícia Federal, com posse, ela vai tratar de local seguro com tranca. Então, se você tem uma gaveta lá e ela tem tranca, você pode guardar esse equipamento lá e você estaria amparado tranquilamente. Mas se eu quero ser um colecionador, um caçador, aí qual que é o procedimento para eu ter um CAC? Uhum. O primeiro passo é estar filiado a um clube de tiro, né? Você tem que ter a filiação. Isso, o clube de tiro ele é a ponte entre você e o Exército Brasileiro. Aqui nós também somos clube de tiro, nós fazemos todo esse processo. Então a pessoa filia no clube,
E a partir desse momento nós vamos também juntar a documentação, agendar o laudo psicológico, agendar o laudo de tiro, e aí nós vamos protocolar junto ao Exército uma solicitação de CR, que é o certificado de registro, dentro das atividades que ele desejar, que é as atividades do CAC. Depois que nós apostilarmos esse CR e o CR estiver deferido, nós vamos protocolar uma autorização de compra, onde o Exército vai autorizar você a adquirir o equipamento conforme você tiver solicitado. Depois disso, ele vai emitir o documento dessa arma, que nós chamamos de CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, e posteriormente a guia de tráfego, que você vai poder transitar, trafegar com esse equipamento. Mas vale ressaltar que essa guia, ela só é válida do seu local de guarda até o seu local de atividade. Então, por exemplo, se você quer ter os seus equipamentos na cidade, né, você mora em Goiânia, quer ter os seus equipamentos aqui, mas quer registrar um segundo local de guarda, que seria talvez a propriedade rural, você pode fazer isso através do Exército. O Exército vai emitir uma guia, nós vamos solicitar a guia, e essa guia você vai poder transitar do seu local de guarda até a sua propriedade. Você vai ter outra guia que vai transitar do seu local de guarda até o clube de tiro para a realização das atividades. Mas lembrando que durante esse percurso, durante esse trajeto, o equipamento tem que estar desmuniciado, ou seja, não pode ter munição nem no compartimento e nem no carregador. Tiago, é importante demais você trazer essa informação para a gente, que quando você está falando eu estou pensando, às vezes a mídia solta uma notícia, CAC, não sei o que lá, arma de fogo. Olha o passo a passo, olha a responsabilidade de ter uma arma de fogo, e não é qualquer um que vai ter uma arma de fogo, ele passa por vários requisitos, ele passa por vários... E outra, quem vai analisar isso, um é a Polícia Federal e outro é o Exército. Se nós não confiarmos na nossa Polícia Federal e no nosso Exército, nós vamos confiar em quê? Justamente. É muito, não é assim, eu quero ter uma arma de fogo. Não, não é. E assim, além de ser um processo dificultoso, né, do aspecto de juntada de documento, no aspecto de investigação, porque nós precisamos inserir todas as certidões negativas, Sim. Nós precisamos verificar o endereço, nós precisamos que esteja ou no seu nome, no nome do próprio interessado, ou que tenha uma declaração de efetiva moradia. Então não é um processo tão simples assim. Quem cometeu o crime não vai conseguir ter arma de fogo. Não mesmo, não mesmo. Eu até digo que a nossa arma, ela tem o nosso CPF, né? Então, qualquer ilicitude que você cometa com esse equipamento, inclusive deixando acesso a terceiros, você responde. Então, por exemplo, se eu em casa deixar esse equipamento lá em cima do meu sofá e porventura a minha funcionária realizar algum disparo, acidentar ou machucar alguém com esse equipamento, ela vai responder pelo crime que ela tiver cometido, e eu também por omissão de cautela, que é não ter o cuidado necessário com esse equipamento. Então nós estamos falando de algo que é muito prazeroso, é muito satisfatório você ter, mas ao mesmo tempo traz uma série de responsabilidades. E é isso que talvez muitos, né, que são contrários às armas, não entendem. Nós tivemos um fato aqui, Sebastião, há um tempo atrás, de um produtor rural que tinha uns equipamentos na sua casa. Esses equipamentos à época não era legalizado, nós não tínhamos acesso, né, à informação, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, levar essa informação correta, e ele tinha os equipamentos lá sem documento, e veio a campanha do desarmamento. E aí ele foi comovido pela mídia e entregou o seu equipamento e ficou sem nenhum equipamento em casa, nenhuma arma de fogo. E certo dia ele estava em casa, viu quando parou uma caminhonete próximo, desceu quatro homens e vieram até a casa, até a sede da propriedade. Ele procurou arma, não tinha arma nenhuma. Esse pessoal invadiu a propriedade, agrediu ele, abusou a esposa dele e agrediu os filhos. E porventura dessas agressões, a esposa dele não suportou e veio a óbito. E nós recebemos ele aqui uns dias depois, e ele chorando muito, falou que ele tinha o equipamento e ele poderia ter se defendido. Nós não estamos falando do desejo de tirar a vida de ninguém. Nós estamos falando de, talvez, se ele realizasse disparos, ninguém em sã consciência, ao ouvir disparos, vai em direção a ele. Estamos falando do direito de defesa. De defesa, isso é óbvio. Se você está na sua propriedade, você utiliza um equipamento desse, mesmo que você não faça disparos, se a pessoa estiver próximo, só dela ouvir esse barulho, já intimida. Então ele tinha essa oportunidade e, infelizmente, ele não tinha mais o equipamento. Nós demos entrada no processo dele, ele não foi apto no laudo psicológico, porque ele ainda estava passando por essa série de complicações, e
nós não tivemos mais notícia durante um tempo, né? Quando eu fiz contato com a filha comentou conosco que ele tinha tirado a própria vida por peso na consciência de não ter o equipamento para defender sua casa. Então, nós não estamos falando de uma arma de fogo, nós estamos falando muito mais do que uma arma de fogo. Muito além. É o direito de defender a sua família. Justamente. Defender a sua propriedade. Sim, e eu digo sempre, na minha casa, independente do que eu esteja fazendo, meu sogro tem chácara, independente do local que eu estiver na chácara, a arma vai estar na minha cintura. Muita gente pode falar, isso é paranoia, é loucura. Pode até ser, mas se eu precisar, a minha arma vai estar comigo. Porque a gente não sabe que hora vai ser surpreendido. E não necessariamente eu estou querendo tirar a vida de ninguém, eu só estou querendo preservar a minha vida e dos meus familiares. E eu sempre... Você está no seu direito. Sim. Defender meus familiares e minha propriedade. Totalmente legalizado. E eu comento sempre com os amigos, falo, olha, lá em casa quem dá a sentença sou eu. Passou do portão para dentro, passou da cerca para dentro, a lei lá é minha. Depois, nós vamos ter os amparos legais, porque nós estamos falando de equipamentos legalizados, nós estamos falando de uma série de treinamentos para estar apto a fazer essa defesa, então não há o que temer, não há o que se preocupar. Quem tem que ter medo é o infrator da lei ao invadir uma propriedade privada. Ele tem que saber que ele vai encontrar alguém que está defendendo a sua casa, a sua família, a sua propriedade, que isso é normal em qualquer lugar do mundo. O povo sempre faz comparação Brasil e Estados Unidos. Você invadir uma casa nos Estados Unidos, bala vai comer. Justamente. E não tem conversa. E quando nós falamos em relação a essas invasões, como eu te disse, não necessariamente você precisa efetuar disparos nas pessoas que estejam entrando. Esse senhor, por exemplo, ele tinha uma visão deles entrando ali a 50, 60 metros. Qualquer disparo amedrontaria, ia espantar. Então ele teve essa oportunidade, mas infelizmente não tinha os equipamentos. Até porque quem está invadindo também está com medo. Sim, e se escutar algum barulho, ele vai embora. E nós estamos falando, novamente, de equipamentos legalizados. Porque também, Sebastião, não adianta você ter uma arma de fogo na sua propriedade, não ter a documentação, ter uma arma ilegal e fazer a defesa. Porque você também vai responder como um criminoso, né, por porte legal de arma de fogo. Nós temos que lembrar isso. Produtor rural, produtora rural, para você fazer a sua defesa e da sua propriedade, tem que estar tudo legalizado. O porquê? Porque a legislação ela diz o seguinte: se você faz a defesa com arma